Direito Processual Penal, assunto princípios. Nós temos aqui elencados 21 princípios a serem estudados. O primeiro princípio é o princípio da presunção de inocência, que também pode ser chamado de estado de inocência ou de não culpabilidade. Vamos ver as características desse princípio. O princípio diz: ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse é um entendimento do STF. Outro: a prisão definitiva em razão de uma decisão condenatória somente é possível após o trânsito em julgado, quando esgotado todos os recursos. É dever da acusação trazer elementos de prova que possam levar à condenação do acusado, já que este está em seu estado de permanente de inocência. Então aqui é a acusação que deve provar, e não a defesa que deve provar a sua inocência. Uma observação é que o MP terá que provar o fato típico e seus elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Ao réu caberá demonstrar causas que excluam a sua culpabilidade ou ilicitude, muito embora possa o juiz absolver quando houver dúvidas em relação à ocorrência delas. De acordo com o artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. É a própria essência da presunção de inocência. Observação: os diplomas internacionais de direitos humanos autorizam a prisão em segunda instância, pois caso o indivíduo condenado nessa fase, a presunção de inocência padece. O STF entende que a prisão ocorrerá somente com o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Observar esse entendimento do STF porque ele é volátil. Ele vive mudando. Aqui no caso, só após a sentença penal condenatória. Princípio do contraditório. O que vem ser o princípio do contraditório? Vamos observar aqui. Consiste na participação efetiva das partes durante todas as etapas do processo, assegurando a possibilidade de falar após cada ato da parte contrária. Se a acusação ela faz uma manifestação no processo, consequentemente a defesa vai ter que se manifestar sobre aquela manifestação do autor. Isso é contraditório. Não quer dizer que é ampla defesa. A defesa já é um outro termo que a gente vai ver agora. O princípio da ampla defesa. Princípio da ampla defesa. É o terceiro tópico aqui. O que é o princípio da ampla defesa?
É o direito da parte de se utilizar de todos os meios a seu dispor para alcançar o seu direito, seja através de prova ou de recursos. A diferença aqui entre contraditório e ampla defesa, que o contraditório é a possibilidade de se manifestar em todo momento no processo após uma manifestação do autor, e a ampla defesa é utilizar todos os meios que estão disponíveis, né, para alcançar o seu direito, seja através de prova ou de recursos. A garantia do recurso é uma ampla defesa, né, no segundo grau. No processo penal, o direito de defesa pode ser exercido por meio de defesa técnica, e de autodefesa. A autodefesa, quando for autodefesa, ela divide-se em direito de audiência, direito de ser ouvido no processo, direito de presença, direito de comparecer a todos os atos do processo, ainda que por meio de videoconferência. A súmula 523 do STF, ela vai dizer o seguinte, aqui, 523. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo ao réu. Então, o réu ele não fica sem defesa. De alguma forma vai ter que ser feita essa defesa, sob pena de nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Contudo, a sua deficiência anulará se houver prova do prejuízo. Um exemplo aqui seria o advogado que não tem a expertise para atuar no direito criminal, né, e acaba prejudicando o réu. E caso ele consiga provar que esse advogado não tinha experiência ali, pode ser anulado ali aquele ato, ser refeito, né? Em sede de tribunal de júri, vigorará o princípio da plenitude da defesa. Artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, permitindo-se ao réu valer-se de argumentos jurídicos e metajurídicos, invocando teses sociológicas, filosóficas, econômicas, dentre outras. Então, aqui no Tribunal do Júri, né, vigorará o princípio da plenitude de defesa. Vale tudo, praticamente. Outro princípio. São muitos princípios. Princípio da igualdade processual ou paridade de armas. Par condicio. Vamos ver aqui. O que significa esse princípio? Significa dizer que as partes devem ter as mesmas oportunidades de atuação processual e devem ser tratadas de forma igualitária na medida das suas igualdades. Aqui. Bem parecido com o princípio do contraditório. Tem o que diferencia aqui do princípio do contraditório para o princípio de igualdade processual, as partes devem ser tratadas de forma igualitária. É idêntico, né, o princípio. Talvez eles não façam uma questão com a diferenciação desses dois princípios, que eles são idênticos, só muda o nome. A justificativa para o aparente desequilíbrio de paridade de armas no direito processual penal decorre, sobretudo, do já visto princípio constitucional do estado de inocência, sendo preferível um culpado impune a um inocente preso. Beleza. Próximo princípio. Princípio da imparcialidade do juiz. É meio que autoexplicativo,
esse princípio, mas algumas considerações devem ser feitas acerca desse princípio. A imparcialidade, todavia, corresponde apenas ao devido distanciamento do julgador em relação aos fatos que deve apreciar. O julgador deve ser imparcial sob pena de suspeição. Beleza. Sexto princípio. Princípio da publicidade. Deve ser dado publicidade a todos os atos do processo, com exceção dos que correm segredo de justiça. Vamos ver algumas características aqui desse princípio da publicidade, que podem ter pegadinhas. Princípio da publicidade. Em regra, todos os atos processuais são públicos, em regra. Se há regra, existe a exceção, né? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social exigirem artigo 792 do Código de Processo Penal. Súmula vinculante 14. O que ela diz? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório, realizados por órgão com competência e polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A súmula 14 ela reforça o artigo 7º lá do Estatuto da Advocacia, que o advogado pode ter direito, né, a elementos de provas já documentados em inquérito policial. Quanto às mitigações da publicidade, nós temos diligências ainda não realizadas em autos de inquérito. Okay. Interceptação telefônica. Reconhecimento de pessoas. A pessoa a ser reconhecida pode ser impedida de visualizar quem irá reconhecê-la, havendo um concreto receio de intimidação. Risco de intimidade da vítima ou das testemunhas. Então, o princípio aqui da publicidade ele possui essas exceções. Beleza. Princípio da verdade real, ou mito da verdade real. Será que não cobrar esse princípio? Com certeza. O que é esse princípio da verdade real? O processo penal busca descobrir como os fatos criminosos ocorreram sem admitir presunções. Não há margem para dúvida no processo penal. Na dúvida, absolve. O processo penal busca descobrir, né, como os fatos criminosos ocorreram sem admitir presunções. A verdade deve ser um dos objetos do processo, mas respeitando-se sempre os direitos e as garantias fundamentais da pessoa. O real nome do princípio é o princípio da verdade real, a busca da verdade real. E esse princípio também comporta mitigações. Vamos verificar aqui quais são as mitigações. Quais são as mitigações? Mitigações deste princípio. Não há possibilidade de revisão criminal pró-societar em favor da acusação, leia-se. Ou seja, uma vez absolvido o réu com trânsito em julgado, não é mais possível, diante de novas provas, a instauração de novo processo penal contra ele, pelo mesmo fato. A possibilidade de
transação penal nas infrações de menor potencial ofensivo. Mitiga a verdade, ou seja, desconsidera-se eventual prova do processo para, no seu lugar, ser feito um acordo com o acusado. E a outra exceção, algumas testemunhas são proibidas de depor em razão da função, ministério, ofício ou profissão que exercem, devendo guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada. Artigo 207 do Código de Processo Penal. É um princípio da verdade real. Apesar do padre saber da verdade, ele não está obrigado, pelo ofício ou ministério, a revelar a verdade ali, caso ele não queira. Está protegido. Beleza, muito bom. Outro princípio, princípio do juiz natural. Esse princípio eu sempre me confundo, juiz natural, mas vamos revisar o que seria o princípio do juiz natural. Já para cá, minhas anotações. Consagra a ideia de que o cidadão tem direito de ser processado perante a autoridade competente, um juiz, não é qualquer pessoa que vai julgar ele. Artigo 5º, inciso 53 da Constituição. Isto é, magistrado devidamente investido de jurisdição. Em segundo lugar, o referido princípio obsta a criação de juízes do Tribunal de Exceção. Artigo 5º, inciso 37 da Constituição. Em outras palavras, tal princípio impede a criação de órgãos, jurisdição pós-fato, como ocorreu com o Tribunal Internacional, como os de Nuremberg, de Ruanda e da ex-Iugoslávia. Então, as características do juiz natural são essas: ser processado por um juízo competente, não ter tribunal de exceção, não criar tribunais após o fato ou para determinado fato. Princípio, nono princípio. Esse é o princípio do promotor natural. Se há um juízo competente, deve ter um promotor também competente. Vamos ver o que fala aqui. Consiste em que o defensor público não poderá ser afastado arbitrariamente do caso em que deva oficiar, de acordo com os critérios legais estabelecidos anteriormente, de maneira que apenas os membros da Defensoria Pública que tiverem atribuições pré-determinadas é que poderão atuar nos casos em que forem submetidos. É o não afastamento arbitrário, do defensor público e membros da Defensoria Pública que tiverem atribuições pré-determinadas e que poderão atuar nos casos que forem submetidos. Beleza. Agora vamos nos princípios chaves do direito processual penal. Entendeu? É o princípio do favor rei ou do favor réu. Favor rei ou favor réu. Em favor do réu. Vamos ver aqui as características desse princípio. Como regra de tratamento, a dúvida milita em benefício do réu, in dubio pro réu. Então, o favor rei é um gênero cuja espécie é o favor, é o in dubio pro réu. Está incluso do favor rei ou favor réu, favor do réu. Na dúvida, in dubio pro réu. Este princípio só é utilizado no momento da prolação da sentença, sendo vedado aplicá-lo no recebimento da denúncia. Olha só, somente na prolação da sentença.
e é vedada no recebimento da denúncia, ou na prolação de pronúncia, pois aqui será considerado o princípio pró-sociedade. O indúbio pró-societar, que é em prol da sociedade, se houver dúvida da autoria delitiva, o promotor de justiça deve oferecer a denúncia, decidindo assim a favor da sociedade. Esse princípio ele vai servir para o promotor, não para o juiz. Para o juiz ele vai utilizar o indúbio pro réu, né, em favor do réu. E se o promotor tiver dúvidas, ele vai utilizar o indúbio pro societar. Entendeu, hein? E o 12º princípio, o princípio do devido processo legal. O que vai falar do devido processo legal? Previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Garante que o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário por meio do juiz natural, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Caso não exista ou haja deficiência do devido processo legal, poderá haver ali a nulidade. Poderá, né? Outro princípio. Princípio da economia processual. Duração razoável do processo. Princípio 13. O que diz esse princípio aqui? A razoável duração do processo corresponde à busca pelo equilíbrio. Letra A. Processo que não seja moroso a ponto de ensejar impunidade. Se um processo demorar demais, pode acabar ocorrendo aqui a prescrição da punibilidade. E aí não vai haver mais como aplicar a pena por conta do estudo da prescrição. Mas também não tão célere a ponto de não observar as garantias do investigado ou do réu. Então, razoável duração do processo. Nem muito rápido, nem muito devagar. Princípio da não autoincriminação. Nemo tenetur sine tangere. Esse nome aqui é muito bacana de falar. Nemo tenetur sine tangere. Consiste na garantia de que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou produzir provas contra si mesmo. Esse princípio decorre da lógica dos princípios de presunção de inocência, artigo 5º, inciso 52 da Constituição, que é o direito ao silêncio. Aqui, né? Este princípio traz algumas facetas. Quais são elas? Vamos ver aqui. Vamos ler aqui algumas facetas desse princípio da não autoincriminação. Então, as facetas do princípio da não autoincriminação, o direito ao silêncio, o que deve, inclusive, ser informado ao preso, investigado e processado, e o que se chama nos Estados Unidos de aviso de Miranda, é o que se chama nos Estados Unidos de aviso de Miranda. Deve ser informado ao preso seu direito ao silêncio, né? Direito de não ser constrangido a confessar. Tem direito de não ser constrangido a confessar. Direito de não ser obrigado a dizer a verdade. Não se quer dizer que o acusado possui o direito de mentir, mas tão somente de que a mentira por ele dita sobre o fato imputado é tolerável, desde que não seja
desde que não impute falsamente a outrem um crime ou não se acuse falsamente, sob pena de incorrer em alguma infração penal. Direito de não praticar comportamentos ativos que possam incriminá-lo. O acusado não pode ser constrangido a adotar uma conduta ativa que possa incriminá-lo. Por isso, veda-se que ele seja forçado a fornecer padrões de grafia, de voz, de participação, de reconstituição de crime. Por outro lado, independente de sua vontade, a obtenção de provas pela adoção de comportamentos passivos de mera cooperação, como sendo uma figura de simples verificação, tal como o reconhecimento de pessoa ao lado de outras pessoas parecidas. E a vedação de interpretação do silêncio em prejuízo da defesa. Não pode ocorrer, né? O cara está em silêncio e se presume-se que ele é culpado por ele ter se mantido em silêncio. Direito de não produzir prova incriminadora e invasiva. Intervenções corporais. Uma intervenção corporal é aquela realizada sobre o corpo do agente, sem a necessidade de seu consentimento, visando obter prova do crime. Também ele tem o direito de não produzir esse tipo de prova. É o princípio da não autoincriminação. Outro princípio, o princípio da vedação às provas ilícitas. Vamos ver o que esse princípio traz. Princípio da vedação às provas ilícitas. Tem uma tabelinha aqui, peraí. Então, o princípio da vedação às provas ilícitas, ele diz: prova ilícita, prova legítima, prova ilícita e prova legítima. Prova ilícita, aquela vedada em sentido absoluto. Ou seja, quando o direito proíbe em qualquer caso a sua produção por infringir a lei material e os princípios do ordenamento. Considerando o texto do artigo 157 do Código de Processo Penal, que afirma que não são admissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Deve-se compreender que as provas ilícitas é aquela que viola direta ou indiretamente a Constituição, com reflexos nas leis infraconstitucionais. E a prova ilegítima, qual seria? É aquela vedada em sentido relativo, ou seja, embora admitido o meio de prova, as formalidades não são respeitadas. É a violação a um preceito processual. Exemplos de prova ilícita: prova obtida mediante tortura, invasão ilegal de domicílio, violação ilegal de sigilo telefônico. E um exemplo de prova ilegítima seria o reconhecimento do acusado sem a observância das cautelas legais prevista no 226 do Código de Processo Penal. A perícia é realizada por meio de perito não oficial. Então, seria o princípio da vedação às provas ilícitas e provas ilegítimas. Princípio da identidade física do juiz. O princípio da identidade física do juiz atende ao interesse público, pois destinado a conferir maior eficiência ao julgador, possibilitando seja a sentença proferida por quem em tese reúne melhores condições para trazê-la. Em razão disso, sua violação implica nulidade absoluta. O juiz que presidiu a instrução deverá ser o que proferiu a sentença. Vamos guardar essa premissa aqui. Próximo, 17. Princípio da motivação das decisões. O princípio da motivação, também denominado livre convencimento motivado, obriga o magistrado a explicar as razões de conclusão adotada com a adequada motivação da decisão preferida, porque se assim não for, ela estará com nulidade. Por isso, a motivação representa os elementos de convicção
valorados pelo juiz. O juiz é livre para decidir, desde que faça motivadamente, sob pena de nulidade. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. O que mais que tem sobre esse princípio? No tribunal do júri, há mitigação da obrigatoriedade de motivação, pois o conselho de sentença formado pelos jurados leigos não é obrigado e nem pode motivar, fundamentar seu entendimento, até porque vigora a incomunicabilidade dos jurados e o princípio da íntima convicção. Fundamentação aliúde, que seria: a jurisprudência tem aceitado esse tipo de fundamentação, emprestando-se uma fundamentação alheia já contida no processo como razão de decidir. Todavia, é preciso que, ao lado da fundamentação per relationem, exista algum outro texto do julgador indicando a adoção desta espécie de motivação, não sendo suficiente a mera transcrição de uma decisão anterior ou de um parecer ministerial sob pena de ofensa ao artigo 93. É ele emprestar o entendimento de um outro julgador e para utilizar na sua sentença. É permitido, né? Claro que com as suas observações necessárias. Chama-se de fundamentação aliúde. O 18º princípio, o princípio do duplo grau de jurisdição, assegura a possibilidade de decisão a ser revista por um segundo juízo, né? Um juízo superior. E o 19º princípio da oficialidade ou oficiosidade. Significa dizer que os órgãos de persecução penal são oficiais, representando o Estado na atividade pública de reprimir, investigar, acusar e punir os criminosos. São, pois, autoridades públicas. É dizer que a atuação deste órgão ocorre em regra de ofício, isto é, sem provocação, salvo exceções, como crime de ação penal condicionada ou de ação penal de iniciativa privada, como será estudado mais à frente. 20º princípio. Esse é o penúltimo princípio a ser visto. Princípio da oralidade. Vigora no processo penal a oralidade. Vamos ver as características. Afirma que a produção dos atos do processo deve ser em regra verbal, permitindo-se que todos sejam ouvidos em juízo. Disso decorre a imediatidade e a concentração. Imediatidade. O ideal é que a instrução seja feita de forma imediata, colocando o juiz em contato direto com as partes, testemunhas e peritos. Concentração. Os atos da instrução devem ser realizados numa audiência só. Por mais que a prática fale-se que a audiência foi desmembrada ou que o juiz fará uma audiência em continuação, o processo penal terá uma só audiência, cujos atos podem ser realizados em momentos diversos. Então, ao princípio da oralidade. E o último princípio é o princípio da
iniciativa das partes e impulso oficial. O que esse princípio tem a nos dizer? Princípio da iniciativa das partes. Deixa eu colocar as características dele. Veda-se a propositura da ação penal pelo magistrado, reservando-se essa iniciativa apenas às partes, à parte, consoante o sistema acusatório. O juiz não pode iniciar o processo penal sem provocação anterior, nemo judex actiore, ou procede jucti ex officio. Vimos também que a doutrina traz duas exceções ao princípio da iniciativa das partes, situações em que o juiz poderá agir de ofício. Quais são essas situações em que o juiz poderá agir de ofício? Vamos ver. As duas situações. Quando disser respeito ao direito de liberdade do agente, tal como a expedição de habeas corpus de ofício, o juiz poderá agir de ofício, ou quando se tratar do início da execução penal. Direito de liberdade, o juiz pode dar de ofício e iniciar a execução penal. Por fim, ressalta-se que uma vez iniciado o processo, tem curso por impulso oficial, isto é, o juiz de ofício dará andamento ao processo até seu fim, objetivando a prolação da sentença final, da decisão final. Então, esses foram os princípios vistos, e caso nas questões apareçam outros princípios, a gente vai acrescentando e tirando as dúvidas nos comentários. Até mais, valeu!